Agora o Senhor chega e pergunta: Cício, o que é educação? Tá certo, tá bom. O que eu penso, eu digo. Então, veja, o Senhor fala: educação? Daí eu falo: educação. A palavra é a mesma, não é? A pronúncia, eu quero dizer, é uma só: educação. Mas então eu pergunto para o Senhor: é a mesma coisa? É do mesmo jeito que a gente fala quando diz essa palavra? Aí eu digo: não. Eu digo para o Senhor desse jeito: não, não é. Eu penso que não. Educação, quando o Senhor chega e diz educação, vem do seu mundo, o mesmo, um outro. Quando eu sou quem fala, vem de um outro lugar, de um outro mundo. Vem de um fundo de oco, que é o lugar da vida de um pobre, como tem gente que diz. Comparação. No seu, essa palavra vem junto com o quê? Com escola, não vem? Com aquele professor fino, de roupa boa, estudado, livro novo, bom, caderno, caneta, tudo muito separado, cada coisa do seu jeito como deve ser. Um estudo que cresce e que vai muito longe de um saberzinho só de alfabeto. Uma conta aqui e outra ali. Do seu mundo vem um estudo de escola que muda a gente em doutor. É fato. Penso que é. Mas eu penso de longe, porque eu nunca vi isso por aqui. Então, quando o Senhor vem e fala a pronúncia, educação, na sua educação tem disso. Quando o Senhor fala a palavra conforme eu sei pronunciar também, ela vem misturada no pensamento com tudo isso, recursos que no seu mundo tem. Uma coisa assim como aquilo que a gente conversava outro dia, lembra? Dos evangelhos? Semente que caiu na terra boa e deu fruto bom. Quando eu falo, o pensamento vem de um outro mundo. Um que pode até ser vizinho do seu, vizinho assim de confrontante, mas não é o mesmo. A escolinha cai não cai ali num canto da roça, a professorinha dali mesmo, os recursos, tudo como é o resto de regra da vida de pobre. Estudo? 1 ano, 2 e nem 3. Comigo não foi nem 3. Então eu digo educação e penso inchada, o que ela foi para mim. Porque é assim, desse jeito que eu queria explicar para o Senhor. Tem uma educação que vira o destino do homem, não vira? Ele entra ali com um destino e sai com outro. Quem fez? Estudo, foi estudo regular, um saber completo. Ele entra de um tamanho e sai do outro. Parece que essa educação que foi a sua tem uma força que está nela e não está. Como é que um menino como eu fui mudar num doutor, num professor, num sujeito de muita valia? Agora, se eu quero lembrar da minha inchada, se eu quero lembrar trabalho, e eu hoje só dou conta de um lembrarzinho, a escolinha, 1 ano, 2, um caderninho, um livro, uma cartilha. Eu nem sei, eu não lembro. Aquilo de um beabá, de um alfabetozinho. Deu para aprender? Não deu? Deu para saber escrever um nome, para ler uma letrinha ou outra? Foi só, o senhor sabe. Muito companheiro meu na roça, na cidade, não teve nem isso. A gente vê velho aí para esses fundos que não sabe separar um A de um B. Gente que pega de um lápis e desenha o nome daquele lá na dificuldade, naquele sofrimento. Mão que foi feita para o cabo da enxada, acha a caneta muito pesada. E quem não teve prazo de um estudo regular quando era menino, de velho é que não aprende mais, ou aprende. Para quê? Porque
Porque eu vou dizer uma coisa para o senhor. Para quem é como esse povo da roça, o estudo de escola é de pouca valia. Porque o estudo é pouco e não serve para fazer da gente um melhor. Serve só para a gente seguir sendo como era, com um pouquinho mais de leitura. O senhor faz pergunta como um jeito de quem já sabe a resposta. Mas eu explico assim. A educação que chega para o senhor é a sua, da sua gente. É para os usos do seu mundo. Agora, a minha educação é a sua. Ela tem o saber de sua gente e ela serve para quê no mundo? Não é assim mesmo? A professora da escola dos seus meninos pode até ser uma vizinha sua, uma parente e até uma irmã, não pode? Agora, e a dos meus meninos? Porque mesmo nessas escolinhas de roça, de beira de caminho, conforme a deles, mesmo quando a professorinha é uma gente daqui, o saber dela, o saberzinho dos meninos, não é? Os livros, eu digo, as ideias que tem ali. Menino, aqui aprende na ilusão dos pais, aquela ilusão de mudar com estudo um dia. Mas acaba saindo como eu, como tantos, com umas continhas, uma leitura. Isso ninguém vai dizer que não é bom, vai? Mas para nós é uma coisa que ajuda, mas não desenvolve. Então, educação, é por isso que eu lhe digo que a sua é a sua e a minha é a sua. Só que a sua lhe fez e a minha. Que a gente aprende mesmo, para os usos da roça, é na roça. É ali mesmo, um filho com o pai, uma filha com a mãe, com a avó, os meninos vendo os mais velhos trabalhando. Ainda ontem o senhor me perguntava da folia de Santos Reis que a gente vimos em Caldas. Cício, como é que um menino aprende o cantorio? As respostas. Pois o senhor mesmo viu o costume. Eu precisei lhe ensinar? Menino tão ali, vai vendo um, outro, acompanha o pai, acompanha um tio, olha, aprende, tem inclinação por um cantorio, por um instrumento, canta, tá aprendendo, pega, toca, tá aprendendo, toca uma caixa, já tá aprendendo a caixa, faz um tipe, tá aprendendo a cantar. Vai assim, no ato, no seguido acontecido. Agora, nisso tudo tem uma educação por dentro, não tem? Pode não ter estudo, um tipo de um estudo, pode ser que não tenha, mas se ele não sabia e ficou sabendo é porque no acontecido tinha uma lição escondida. Não é uma escola, não tem um professor assim na frente com o nome de professor, não tem. Você vai juntando e no fim dá o saber do roceiro, que é tudo que a gente precisa para viver a vida conforme Deus é servido. Quem vai chamar isso aí de uma educação? Um tipo de um ensino esparramado, coisa de sertão? Mas tem, não tem? Não sei. Podia ser que tivesse, mas, por exemplo, na hora que um mais velho chama um menino, um filho, chama num canto, fala, dá um conselho, fala sério um assunto, assim, assim, aí pode. Ele é um pai, um padrinho, um mais velho. Na hora ele representa como de um professor e às vezes até como de um padre. Tem um saber que é falado ali naquela hora. Não tem um estudo, mas tem um saber. Um menino baixa a cabeça, daí ele escuta. Aprendeu, às vezes ele não se esquece nunca mais. Então vem um e pergunta assim, ô Cício, ô Antônio Cício, seus meninos estão recebendo educação? Que seja um padre, que seja o senhor, eu respondo, homem, uma eles estão. Em casa eles estão. A gente nunca deixa de educar um filho conforme os costumes. Mas educação de estudo, fora dos menorzinhos, eles estão também, porque eles também estão na escola. Então quer dizer que é assim, tem uma educação, que eu nem sei como é que é mesmo o nome que ela tem, que existe dentro do nosso mundo da roça, entre nós. Agora tem uma, essa que é que se chama mesmo de educação, que tem na escola. Essa que eu digo que é a sua. É essa educação que eu digo de estudo, de escola, professora, professorinha, coisa e tal. Daqui, mas de lá. A gente manda os meninos para a escola. Quem é que não manda? Só mesmo um sujeito muito atrasado. Um que muda daqui para lá toda hora, um que mora aí para os fundos do sertão, longe de tudo.
A gente manda. Todo mundo por aqui manda menino pro estudo. É longe, o senhor viu, mas manda. Podiam estar na roça com o pai, mas estão na escola. Mas quem é pobre e vive nessa descrença de trabalhar de um tanto, a gente crê e descrê. Menino desses pode crescer aí sem um estudozinho que seja da escola? Não pode. Eu digo para o senhor, não pode. O meu saberzinho, que já é muito pouco, veio de aprender com os antigos, mais que da escola. Veio a poder de assunto, mais do que de estudo regular. Finado meu pai já dizia assim. Mas para esses meninos, quem é que sabe o que espera? Vai ter vida na roça para eles todo o tempo? Tá parecendo que não. E me diga, quem é quem na cidade sem um saberzinho de estudo? Se bem que a gente fica pensando, o que é que a escola ensina, meu Deus? Sabe, tem vez que eu penso que para os pobres a escola ensina o mundo como ele não é. Agora o senhor chega e diz, Cício, e uma educação de um outro jeito? Um saber para o povo, do mundo, como ele é? Esse eu queria ver explicado. O senhor fala, eu estou falando de uma educação para o povo mesmo, um tipo de uma educação dele, assim, assim. Esse eu queria saber como é. Tem? Aí o senhor diz que isso bem que podia ser feito. Todo mundo, gente daqui, de lá, professor, peão, tudo. Daí eu pergunto, pode? Pode ser de um jeito assim? Para quê? Para quem? Antônio Cícero de Souza, lavrador de sítio na estrada entre Andradas e Caldas, no sul de Minas Gerais. Também dito Antônio Cisso, Tônio Cisso e ainda Cisso.